partir de uma meta, você não vai simplesmente pegar essa meta e enfiar a goela abaixo dos seus liderados. Para alguns, você vai falar de superação de meta, para outros, você vai falar da meta, porque já estão quase lá, de acordo com o histórico, eles já têm potencial para entregar. E para alguns que estão distantes dessa meta, você não pode falar de meta para eles, porque isso vai fazer com que eles comecem um novo mês já falando assim, puta, mais um mês que eu não vou conseguir entregar. Já era, você perdeu esses caras. Então, você vai falar com esses de compromissos. Então, quando você usa esses níveis, superação, desafio, para quem já entrega ou supera os resultados, meta, para quem já está quase lá nessa entrega, e compromissos, para quem está longe da meta ou historicamente ele não entregou essa meta, você flexibiliza o dia a dia e isso faz com que todos se enxerguem pertencentes a esse movimento, a essa metodologia de trabalho, de gestão que você vai fazer, e isso vai gerar o engajamento da equipe que você tanto precisa para trazer os resultados, que é consequência. Resultado é simplesmente consequência. E aí, tudo nice com vocês? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live Líder em Foco, onde aqui, como em qualquer outra rede que eu posto conteúdo, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e subir de cargo cada vez mais alto na sua carreira, para você me ajudar nessa missão linda da liderança, fazendo realmente a diferença nas empresas. E você tendo a visibilidade profissional que você precisa, né? Para você conseguir crescer de maneira consistente na sua jornada profissional. E formar realmente profissionais, sucessores cada vez mais preparados para assumir cargos e posições aí de liderança. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema da nossa live de hoje é: quando a liderança situacional deve ser utilizada? Você já ouviu falar neste modelo de liderança, liderança situacional? Você pratica esse estilo de liderança? E eu preparei um material muito bacana para explorar esse assunto de liderança situacional. Então, você que é líder ou você que deseja se tornar um líder, está se preparando para assumir esta missão, porque não é um cargo, fica de olho em vários insights, em várias dicas e informações relacionadas à liderança situacional que eu vou trazer aqui nessa live de hoje. Então o material está riquíssimo e você não pode perder, tá bom? E no final eu vou te dizer quais serão os benefícios da liderança situacional na sua jornada como líder. Então acompanha essa live, ela é transmitida todas as quintas-feiras pelo meu Instagram. Eu também faço simultâneo aqui pelo YouTube, mas eu quero que você me siga lá no Liderando Mais. Procura lá no Instagram, @liderando-mais, me segue por lá, porque eu quero você interagindo ao vivo comigo nos comentários do Instagram, tá bom? Então, eu vou começar a live agora aqui pelo Instagram, você vai me ver de lado aqui para vocês pelo YouTube, mas se você vier para o Instagram, eu vou estar aqui, ó, de frente para você, beleza? Eu vejo você lá no Instagram, vem comigo. Boa noite, galera que já entrou. Raquel, que passou por aqui, boa noite. Angels Vieira, boa noite. O Rick, boa noite. Carlos Santana, Carlitos, boa noite. Bom, para a gente começar a explorar esse assunto, eu quero primeiro situar quem não sabe o que é uma liderança situacional. Então, para você que nunca ouviu falar nesse termo, eu fui buscar alguns conceitos sobre a liderança situacional e eu trouxe um bem interessante que eu encontrei no site gup.io/block liderança situacional. Lá eles trazem um conceito muito interessante, olha que bacana. A liderança situacional é um modelo de liderança que gira em torno da capacidade do líder de se adaptar a qualquer contexto e situação econômica enfrentada pelo segmento de atuação da sua empresa. E por que ele traz ali situação econômica? Porque resultado é consequência. Então, se você que é um líder, está à frente da equipe e você não gera resultados, não atinge suas metas ou pelo menos não consegue alcançar aqueles objetivos que foram estabelecidos para você cumprir dentro do mês, isso vai refletir diretamente
no faturamento da empresa. Então, por isso, resultado é sempre consequência. Consequência do quê, Nice? De como você, que está à frente dessa equipe, está liderando, está fazendo a gestão das pessoas, já que resultado vem através das pessoas. Então, se liga bem, assim, nos detalhes do que eu vou falar aqui hoje, porque eu tenho certeza que vai trazer para você vários insights e despertar para você a importância de fazer uma gestão situacional. Eu trouxe aqui um contexto que vai colocar, né, como resumo, que você, como líder, precisa ter essa facilidade de se habituar a qualquer situação que aconteça. Então, à medida que a sua empresa vai mudando, né, o comportamento, o estilo, a estratégia, você como líder situacional precisa se adequar a tudo isso. E mais do que falar do lado corporativo do negócio, como líder você lidera gente, pessoas. Então, você precisa entender as necessidades de cada liderado, se a forma que você está comunicando todos estão entendendo, para você ir adequando isso, né? E eu conto um pouquinho mais da importância de você fazer esse ajuste para cada pessoa da sua equipe, com base em alguns estudos e fundamentos que eu trago aqui ao longo do nosso conteúdo de hoje, tá bom? Beleza, Nice, eu entendi o que é uma liderança situacional, mas o que não é uma liderança situacional? A liderança situacional não é você criar 1001 regras, já que eu estou falando de um jeito e o meu liderado não está entendendo, então eu vou criar aqui uma regra diferente para ele. E aí você se vê como um malabarista, né, tendo que segurar vários tipos de regras, de processos que você criou para você adequar a sua linguagem para os seus liderados que entendem cada um de uma forma. Liderança situacional não é isso, tá bom? E você vai entender com mais detalhes ao longo aqui da nossa live de hoje. Dito tudo isso, esclarecendo para você o que é e o que não é uma liderança situacional, eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Se você é líder de equipe ou até mesmo liderado, né, que está se preparando para assumir uma liderança, você já deve ter observado o teu líder falando, passando uma mensagem, e aí você ter pessoas dentro da equipe que acatam aqueles direcionamentos, executam com maestria, e outras pessoas que ficam completamente perdidas, que não entendem nada do que foi dito, se desestimulam e acabam não realizando aquilo que o líder espera que seja realizado ali, né, dentro da equipe. Por que será que isso acontece? Você já parou para se perguntar? O que o líder tende a fazer de maneira errada, tá bom? O líder, ele responsabiliza os seus liderados. Então ele fala assim, nossa gente, eu tenho um grupo de pessoas lá dentro da minha equipe que eu falo 1000 vezes a mesma coisa e essas pessoas não conseguem executar da forma que eu estou pedindo. Por que será que isso acontece? Primeiro, porque cada um entende de uma forma. Segundo, porque você precisa adequar a sua linguagem para que esses liderados entendam e executem da forma que você precisa. Então, é isso que é a liderança situacional. É quando você realmente consegue ter essa sensibilidade como líder de que quando você usa um discurso aderente e você precisa fazer o discurso observando o feedback não verbal, que é aquele feedback não falado, onde o seu liderado demonstra através de gestos, ele fica com uma cara de nada a ver quando você está ali falando um assunto que você espera minimamente uma reação. Você precisa ter essa sensibilidade. E o fato de você perguntar é outro erro muito comum cometido pelos líderes. Gente, ficou claro? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Dificilmente algum liderado seu vai falar ali abertamente para todo mundo que ele teve dúvida, que ele não entendeu. Ele não vai fazer isso. Então, cabe a você checar de uma maneira assertiva se o que você falou realmente foi entendido por cada um deles. Então, quando você toma nota das pessoas que não gesticulam, não demonstram se entenderam ou se não entenderam o seu direcionamento, você vai chamar essa pessoa
E aí sim, individualmente, você vai pedir para que ela repita aquilo que você falou na equipe. Então você não precisa falar assim, ó, repete para mim. Não, você vai chamar e vai falar assim, Nice, no momento que eu estava dando a explicação, eu observei que você não demonstrou nenhum gesto de entendimento ou de dúvida em relação ao que eu passei para a equipe. Se eu fosse o teu liderado nesse momento, como é que você me explicaria aquilo que eu direcionei para todos ali na equipe? Fala para mim o que você entendeu. E aí deixar a pessoa falar. E com isso você vai validar se ela realmente entendeu. Então, quando você usa o mesmo discurso para todos os seus liderados e você não tem o cumprimento daquilo que você delegou ou que você direcionou, tenha certeza de que teve ruído na sua comunicação, foi um ponto cego para você, mas que a partir de agora você já sabe que isso pode acontecer. Então, certifique-se para você não ser pego de surpresa. É exatamente isso que acontece. Todas as vezes que você direcionar algo e a sua equipe não executar da forma que você tem de expectativa, tenha certeza que eles não tiveram o entendimento claro. A forma como você falou, por mais clara e óbvia que estava para você, não estava para eles. Então você precisa se certificar. Apesar de eu já ter praticado por muitos anos na minha jornada a liderança situacional, e acredite, foi esse modelo de liderança que me fez sair do primeiro nível de liderança como supervisora e alcançar o patamar gerencial. É claro que implementando metodologias de trabalho com a minha equipe, metodologias que tenham a ver com o nosso campo de batalha, e não aquelas metodologias que são lindas na teoria, que quando você chega lá no seu campo de batalha, você não sabe nem por onde começar. Então, são metodologias de trabalho que eu fui aprendendo todo o processo de melhoria contínua, que a gente aprende em treinamentos, em cursos, e eu fui adaptando para a realidade da liderança de equipe. Então, é esta metodologia aliada a esse modelo de liderança situacional que me fez realmente ganhar visibilidade dentro da empresa e conquistar 10 promoções ao longo da minha jornada profissional. E é tudo isso que eu quero realmente explicar e ensinar e transbordar aqui para que você também trilhe essa mesma jornada. E aí, eu fiz uma pesquisa sobre liderança situacional, né, para me preparar bem, trazer um conteúdo super rico aqui para vocês. Então, olha só, essa teoria, né, de liderança situacional, gente, agora eu vou deitar no inglês aqui, hein, se eu não pronunciar certo, pelo amor de Deus, me perdoem aí. Então, ó, segundo a teoria criada por Paul Hersen e Ken Blanchard, em 1969, liderar é saber agir com subordinados distintos de maneira também distinta. Então, vai muito ao encontro do que eu acabei de falar aqui com vocês, né? Você realmente adequar a sua linguagem, ter a percepção se os seus liderados entenderam aquilo que foi dito, para você ter o resultado esperado dos direcionamentos que você vai dar. Esses criadores, né, dessa teoria, eles defendem 4 níveis de maturidade. Então, eles classificam os integrantes de uma equipe por níveis de maturidade. E realmente, né, nós que somos líderes, a gente sabe muito bem que os nossos liderados, nem todos têm o mesmo nível de maturidade, nem todos vão ter o mesmo nível de entendimento. Então, o Hersen e o Blanchard, eles classificaram 4 níveis de maturidade que eles chamam de M1, M2, M3 e M4. O que quer dizer cada um desses níveis? No nível de maturidade M1, o subordinado ainda não tem conhecimento, nem habilidades ou ferramentas para executar tarefas de forma autônoma. Ou seja, não adianta você simplesmente direcionar, delegar e achar que eles vão tocar o barco sozinhos. Eles não terão ainda a habilidade, o nível de maturidade para conseguir fazer isso sozinho. Isso pode desmotivá-los, inclusive. Se você delega ou se você dá um direcionamento para esse grupo que tem esse nível de maturidade, que eles chamam de M1, esse grupo certamente vai se desmotivar. E aí, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai perdê-los. Tá vendo como por trás de um turnover, de uma rotatividade, de um pedido de desligamento, tem muitos fatores envolvidos. E esse é um deles, tá? Então, fica ligado aí. No nível de maturidade M2, eles defendem que os liderados já possuem algum nível de experiência e conhecimento e, por essa razão, sentem-se motivados para atuar na direção da autonomia. Então, eles gostam de
serem demandados, delegados, porque eles já se sentem, de certa forma, com autonomia para tocar o barco sozinhos, mas é importante você sempre estar ali atento, né, manter o acompanhamento para ter certeza que essa embarcação está indo para o rumo certo. Mas por estarem no meio do processo de amadurecimento, ainda precisam de apoio para garantir que tudo sairá direito. Delegue, ele já tem um nível de maturidade que até permite uma certa autonomia, mas ainda com a sua supervisão, tá? No nível de maturidade M3, os profissionais já possuem conhecimento e habilidades para realizar tudo de forma autônoma ou sozinhos, mas não se sentem motivados ou dispostos a assumir responsabilidades que, em algum nível, pode se relacionar com a liderança. E aqui entram muito aqueles profissionais que você já está de olho para fazer um trabalho de desenvolvimento como seus sucessores. Então, muitas vezes, o líder, ele utiliza muito como referência os resultados. É uma pessoa que sempre entrega resultados, e aí o líder fala, pô, essa pessoa se destaca, ela está pronta. Só que os comportamentos dessa pessoa e as habilidades que ela precisa. Então, quando você dá autonomia demais para alguém que, por mais que já demonstre um passo à frente dos demais da sua equipe, mas você confia e delega, essas pessoas podem se sentir ali, num determinado momento, inseguras, ao ponto de achar que a atividade dela está confundindo com a sua, como líder. E isso vai fazer com que elas se desmotivem. É como se ela pensasse algo do tipo, mesmo que não seja verbalizado, né? Ah, o meu líder que deveria estar fazendo isso e ele acabou delegando para mim? Como assim, né? Então, me coloca na posição de supervisor. Não se engane, tá? Por mais que você ache que eles não pensam isso, acredite, eles pensam sim, muitas vezes eles não verbalizam, mas você não tem como controlar o que está ali, ó, no pensamento deles. Então, fique esperto com isso, tá? No último nível, que é o nível M4, os profissionais desenvolveram habilidades, conhecimento e motivação compreensiva sobre o trabalho. Desse modo, conseguem realizar tudo a partir de um direcionamento inicial. Aí aqui sim, você vai ter pessoas que, se você estiver, de fato, fazendo um trabalho de desenvolvimento para se tornarem seus sucessores quando você voar voos mais altos, é muito importante que você observe entre o nível de maturidade M3 e o nível de maturidade M4. E aí sim, de acordo com esses níveis, você delegar mais ou menos, tá? Então, é bem bacana esse estudo. Eu vou colocar o link na descrição, nos comentários, quando eu subir essa live gravada. E aí eu vou colocar a visão gráfica desse estudo, né, do Hersey e do Blanchard, para que vocês consigam ver. É um estudo muito legal, gente. Eu fiz essa pesquisa, cheguei lá na exame.com, e aí eu vou colocar o link para vocês conseguirem ver. É muito legal esses níveis de maturidade que eles defendem, né, que são os criadores dessa metodologia, desse estilo. E aí eles falam que quando você tem um grupo de profissionais, de liderados, dentro do nível de maturidade M1, você precisa delegar. Grupo dentro do M2, você precisa apoiar. No M3, treinar. E no M4, direcionar. Porque no M4, lembra, eles já estão maduros o suficiente para tocarem o barco sozinhos. E aí você vai ter fôlego para você pensar, direcionar estratégias diferentes, buscar melhorias contínuas e tudo mais que você precisa para sua equipe. Muito legal, né? O Carlos pergunta, você cortou o cabelo? Tá linda. Não, Carlitos, eu só aprendi, fiz um estilo diferente aqui hoje. Na verdade, não deu tempo de arrumar mesmo. Então, eu aprendi, fiz um esquema aqui, e aí eu tô conseguindo tocar a live. O de hoje foi bem corrido, então não deu tempo de eu arrumar meu cabelito, tentar fazer meus cachinhos que eu adoro, mas eu curti assim também, ficou legal. Bom, hoje eu estou falando sobre a liderança situacional, né? O quão importante ela é na liderança de equipe para todos nós. E aí eu falei agora de um estudo, eles criaram os níveis de maturidade que, para você conseguir liderar de maneira situacional, é importante você observar, adequando o discurso para os grupos de pessoas que têm cada um dos seus níveis. Então, quando o líder não percebe e ignora isso, ele faz o mesmo discurso para todo mundo. Às vezes, o estudo, os cursos, os treinamentos, eles ensinam o que é,
Mas como, né? Pegar tudo isso na teoria que faz um mega sentido e trazer para a prática. É exatamente por isso que eu criei, dentro da minha metodologia, o passo 3. No passo 3, você, como líder, vai fazer o agrupamento da sua equipe. E aí, nesse agrupamento, você já vai observar todos esses pontos que eles defendem na teoria deles, né? De liderança situacional. É por essa necessidade que eu identifiquei ao longo da minha jornada que no meu curso e nas minhas mentorias eu ensino bem detalhadamente como tudo isso se converte na prática, que é o que mais interessa para o líder, né? Teorias a gente já tem demais, a gente precisa prática, mão na massa mesmo. Então, nessa parte do agrupamento, quem é meu aluno, quem já participou de algumas mentorias, quem acompanha os meus conteúdos, sabe que a gente faz uma análise do levantamento histórico de dados e com base na análise dos dados, você vai também fazer análise comportamental dessas pessoas e você vai agrupar de acordo com essas necessidades. É isso que você vai fazer para você colocar em prática esses níveis de maturidade. Então, quando você faz análise do passo 3, automaticamente você já está fazendo isso também na prática. Então, olha só, quando eu falo, né, e defendo muito a minha metodologia, é porque eu fiz uma junção de várias metodologias que a gente ouve. E se o líder for fazer o estudo de várias metodologias, de tantos processos de melhoria contínua que existem, vai pirar o cabeção, vai olhar tudo aquilo como muito teórico, não vai saber como colocar em prática e acaba se desestimulando. E aí faz o quê? Volta para o processo de piloto automático, que é tão natural entre a liderança de equipe, infelizmente. De tudo isso, o que é importante o líder saber? Quando você pega o estilo de liderança situacional e você traz para a prática, é fundamental que você tenha o foco em 2 pontos: o comportamental e o lado de tarefas. Porque se você delega alguma tarefa para alguém que tem um comportamento com habilidades que precisam ser desenvolvidas, você não vai ter a resposta que você precisa definitivamente. Então, você precisa ter esse senso essa sensibilidade, eu diria, sabe? Como líder, você precisa saber para quem você vai delegar, quais são as tarefas de acordo com as habilidades de cada um dos liderados, porque senão você vai ficar enxugando gelo e você vai se sentir frustrado no fim das contas, e é essa a realidade que a gente precisa mudar. As empresas, de fato, estão saturadas de terem líderes mais do mesmo. Então, é isso que você precisa mudar. É definitivamente sair do mais do mesmo, para você conseguir se diferenciar na carreira, ter uma visibilidade profissional bacana, que permita você realmente crescer na carreira. É isso que vai tornar você um líder de alta performance, formar equipes de alta performance. E mais do que simplesmente falar de alta performance, que nada mais é do que você trazer resultados, buscar oportunidades, criar oportunidades para os seus liderados, olhando sempre os processos que você tem no dia a dia com um olhar de melhoria contínua. Tudo isso vai fazer você ser visto de uma forma diferenciada dentro da empresa e, consequentemente, formar equipes de alta performance e crescer cada vez mais alto na sua carreira, né? E quais são os benefícios que a liderança situacional traz para você como líder? O que você ganha em atuar com o estilo de liderança situacional? Em resumo, são 5 os benefícios. Você flexibiliza o cotidiano. Então, quando você consegue direcionar as atividades para cada liderado seu, observando o potencial, a habilidade, o quanto eles têm de desenvoltura para determinadas tarefas, a forma como você comunica, de acordo com esse histórico que você levantou, cobrando de cada um de acordo com o seu potencial, você vai flexibilizar o cotidiano. Por quê? Porque a partir de uma meta, você não vai simplesmente pegar essa meta e enfiar a goela abaixo dos seus liderados, porque você vai respeitar o potencial de entrega que cada um deles tem. Para alguns, você vai falar de superação de meta, para outros, você vai falar da meta, porque já estão quase lá, de acordo com o histórico, eles já têm potencial para entregar, e para alguns que estão distantes dessa meta, você não pode falar de meta para eles, porque isso vai fazer com que eles comecem um novo mês já falando assim, mais um mês que eu não vou conseguir entregar. Já era, você perdeu esses caras. Então, você vai falar com esses de compromissos. Então, quando você usa esses níveis, né,
superação, desafio para quem já entrega ou supera os resultados, meta para quem já está quase lá nessa entrega e compromissos para quem está longe da meta ou historicamente ele não entregou essa meta, você flexibiliza o dia a dia e isso faz com que todos se enxerguem pertencentes a esse movimento, a essa metodologia de trabalho, de gestão que você vai fazer, e isso vai gerar o engajamento da equipe que você tanto precisa para trazer os resultados, que é consequência. Resultado é simplesmente consequência. Ponto 2, né, de ganhos, de benefícios que você tem em praticar o estilo de liderança situacional. Você torna a comunicação mais eficiente. Por quê? Porque você vai fazer discursos que fazem sentido para cada grupo de pessoas, de acordo com as habilidades ou conforme, né, o estudo dos criadores aqui que defenderam lá em 1969. Então, olha que a liderança situacional não é nada novo, só que poucos líderes praticam efetivamente, porque ela requer um nível de resiliência absurdo. O líder ele tem que estar muito antenado, porque você vai se adequar a cada situação do lado da empresa e do lado das pessoas que você lidera. Então, não é um modelo de liderança fácil. E por isso que euzinha fiz questão de colocar em prática por anos ao longo da minha jornada, exatamente porque isso me ajudou a me diferenciar como líder, né, ao longo da minha carreira. Então, quando você torna a comunicação mais eficiente, é exatamente por isso. Porque quando você fez lá o passo 3 que eu ensino na minha metodologia, que é o agrupamento, você vai chamar essas pessoas de acordo com esses grupos e o discurso que você vai fazer sentido para eles. Você não está falando ali um discurso generalista que para alguns vai fazer sentido e para outros vai falar, meu, não estou entendendo nada do que a Nai está falando. E isso acontece, viu? De maneira muito recorrente, inclusive. Oi, Nayara, boa noite, tudo bem? Ela coloca ali, cheguei atrasada, mas cheguei. Boa noite, Nice. Isso é o que importa, Nayara. Que bom que você está aqui. Fico feliz de vê-la novamente aqui na live. O terceiro benefício que você terá em colocar em prática um estilo de liderança situacional. Você delega tarefas porque confia na equipe. E sabe por que você vai gerar essa confiança? Porque a partir do momento que você faz o agrupamento e você conhece cada integrante da sua equipe, você vai saber de cor e salteado as habilidades e o quanto eles estão preparados para receber tarefas que você vai delegar. Aqueles que não estão preparados, você vai seguir o direcionamento do estudo que eu apresentei aqui. Dependendo do nível que esse grupo está, você vai delegar, apoiar, treinar ou direcionar. É simples assim. Então, é uma recorrência. Quando você conhece as pessoas da sua equipe, esse benefício número 3 que eu estou falando aqui, delega tarefas porque confia na equipe, vai fazer total sentido para você e para eles. Então, você não vai se sentir intimidado ou ter aquela preocupação de falar assim, nossa, mas a equipe vai ficar desmotivada porque eles veem que eu só delego para a Nice, só chamo a Nice. Não, o discurso vai ser transparente. Então, no feedback, você pode ser transparente. Então, vamos supor que a Nice é uma pessoa que não tem as habilidades, que você não confia ainda para delegar determinadas atividades. No feedback com a Nice, você vai simplesmente falar exatamente isso. Nice, olha só, a gente vai fazer um trabalho XPTO, eu vou te ajudar nas frentes ABC, para que você desenvolva algumas habilidades e possa receber algumas tarefas que eu vou começar a delegar para algumas pessoas que já têm essas habilidades. Mas não se preocupa, eu estarei do seu lado, vou te acompanhar, vou te ajudar nesse desenvolvimento. Você acha que a Nice vai achar ruim? Que a Nice vai falar assim, ah, não é justo. Ela sabe, dependendo da forma que você comunicar nos feedbacks, que devem ser sempre estruturados, ela vai entender, ela vai reconhecer esse gap dela, mas, por outro lado, ela vai se sentir confiante, porque você já disse e pratique o que você disser para ter congruência no seu discurso com a prática. Ela vai realmente se sentir segura, porque você estará ali de mãos dadas com a Nice e ela com certeza vai conseguir desenvolver as habilidades que ela precisa para que lá na frente ela também seja vista por você como uma possível sucessora, né? E também consiga contribuir para uma equipe de alta performance, crescer de cargo na carreira dela, assim como vai acontecer com você. Quarto benefício muito importante de você ter um estilo de liderança situacional. Você fortalece o clima organizacional.
Por que isso acontece? Porque você vai ter discursos muito transparentes, você vai ter pessoas preparadas e reconhecendo os gaps que ela tem e, ao mesmo tempo, tranquilas de que você, como líder, estará à frente ali, ajudando a desenvolver, lapidando essa pedrinha preciosa que você tem como liderado. Você fortalece o clima exatamente por isso, porque você não vai dar margem para ter aqueles discursos que a gente ouve falar, fulano é preferido do líder tal. Olha lá, só fulano recebe reconhecimento, só fulano ganha tapinha nas costas. E aí, quando tem uma promoção, claro que fulano foi promovido, né? Ele é o preferido ali do supervisor, do coordenador, do gerente, enfim. Então, você evita esse tipo de discurso quando você agrupa e começa a fazer os discursos de maneira realmente direcionada. E aí, você vai fortalecer o clima, porque você vai criar um nível de engajamento coletivo que vai refletir naturalmente em resultados para sua equipe, que é o que de fato interessa para as empresas, porque é através do resultado que a empresa vai conseguir ter faturamento, manter a saúde financeira necessária para você, inclusive, não correr risco de ser mandado embora porque não tem grana o suficiente para manter o mesmo quadro de funcionários. Olha só como essa cadeia é importante e tudo parte de você como líder ali à frente da sua equipe. Isso é muito importante. Então, presta atenção nesses detalhes. A Nayara contribui aqui no comentário dizendo assim: delegando as tarefas vão trazer o melhor da equipe, porque eles vão se sentir importantes e incentivados. Automaticamente, isso vai desenvolver as habilidades e competências de cada um. Sim, Nayara, só que as habilidades e as competências é de fato um papel do líder, né? Então, quando ele delega, vai muito em linha com o que você colocou aqui, porque quando ele delega, o líder ele vai ter a condição, na prática, de validar o quanto esse liderado está preparado para aquela determinada atividade. Se ele não estiver preparado, tá tudo bem. Ele vai direcionar essa tarefa para um outro que esteja mais preparado naquele momento, mas ele precisa ajudar este liderado a desenvolver essa habilidade, né? Quanto mais pessoas ele tiver na equipe preparadas, desenvolvidas e capacitadas, mais fôlego esse líder vai ter para pensar nas melhorias contínuas tão necessárias dentro das equipes, que vai refletir em melhores resultados, melhores faturamentos para a empresa. E aí não tem como você que é líder não ser visto como líder de alta performance, como líder que reconhecidamente forma equipes de alta performance e, consequentemente, o que vai acontecer? Você e tantos outros liderados teus que estarão preparados vão subir de cargo, inevitavelmente, cada vez mais alto na equipe, né? Então, muito legal a tua contribuição, Nayara. E a Nayara complementa falando que o reconhecimento só vem para quem corre atrás de ser melhor de forma justa. Sempre justa, né? Integridade acima de tudo. Não adianta a gente querer trabalhar fazendo qualquer tipo de esqueminha, dar o famoso jeitinho brasileiro. Isso faz com que o nosso Brasil, tão lindo, seja visto de uma maneira muito negativa. Essa é a conotação que todas as vezes que a gente fala do tal jeitinho brasileiro, a gente acaba reforçando isso. E a gente não quer, né? A gente quer um país muito melhor para todos nós. E eu acredito e defendo que a liderança tem este poder de transformar equipes, de formar novas gerações, de preparar pessoas para ocupar o lugar desta liderança, muito mais preparados do que nós estávamos quando iniciamos, porque não tínhamos esse tipo de direcionamento, esse tipo de suporte, de apoio, que eu estou aqui realmente transbordando todos os dias, faça chuva, faça sol, subo frequentemente vídeos para te ajudar. Além disso, tenho meu curso, tenho as mentorias, então os meus alunos sabem o quanto realmente eu me dou 200% para a gente transformar essa realidade, né? E esse reconhecimento que a Nayara coloca aqui no comentário, ser realmente de forma justa, meritocrática, né? Então precisa ter meritocracia em tudo o que o líder vai fazer. E isso tem que estar muito claro para a equipe dele. Quando esse líder faz discursos direcionados, quando ele faz discursos assertivos, a equipe não tem qualquer tipo de melindre, não tem dúvidas, não gera ruídos na comunicação, aquelas conversinhas de corredores. Por quê? Porque o papo é reto, porque esse líder teve transparência, ele trabalha de maneira meritocrática, ou seja, ele delega e faz o reconhecimento de acordo com o mérito que cada um ali na equipe tem e vai trabalhando em paralelo para desenvolver e formar realmente equipes de alta performance e fazer com que outros
colaboradores da equipe dele, outros liderados, se tornem líderes também. E essa cadeia é linda, né? Esse movimento é muito lindo. E, por fim, não menos importante, o quinto benefício que a liderança situacional traz é deixar a equipe mais resiliente. O que isso significa? A resiliência, ela está além da flexibilidade. A gente ouvia falar muito, né, de ser flexível, o líder precisa ser flexível, mas hoje nós estamos ainda meio a uma pandemia que judiou muito das empresas, especialmente, né? As empresas sofreram impactos financeiros absurdos. Quantas pessoas que a gente conhece não foram mandadas embora porque as empresas não conseguiram manter a saúde financeira? Quantas outras pessoas que têm grandes potenciais, habilidades incríveis, estão aí no mercado de trabalho buscando uma oportunidade e muitos deles não se qualificam. Existem oportunidades no mercado, o que faltam são líderes qualificados. E é isso que as empresas hoje em dia estão carecendo. As empresas estão pedindo socorro por uma liderança qualificada. Então, quando você consegue ajustar o teu estilo de liderança e olha as situações que acontecem no seu redor e adequa a tua equipe para remar de acordo com a maré, de acordo com as necessidades que essa empresa tem, isso vai fazer você se tornar um líder resiliente e formar pessoas e liderados muito fortes, muito resilientes, que não vão se desestimular pelas crises, que não vão se desmotivar porque não encontram mais razões para agirem. Você vai realmente ganhar muito. Em resumo, os 5 principais benefícios de você se tornar uma liderança situacional, de você ter este modelo de liderança no seu dia a dia, é 1. Você flexibiliza o cotidiano. 2, você torna a comunicação mais eficiente. 3, delega tarefas porque confia na equipe. 4, fortalece o clima organizacional. E 5, deixa a equipe mais resiliente. Consequentemente, você vai obter resultados muito consistentes, formar equipes de alta performance, que é o que interessa para as empresas, e você ter, por consequência de tudo isso, profissionais preparados para assumirem novas equipes como líderes, aproveitando muito melhor as oportunidades que surgirem, né? Eu sempre falo isso, estejam prontos, porque a oportunidade vai surgir. O ponto é, a gente nunca sabe quando ela vai bater na nossa porta. Então, se preparem, se qualifiquem, foquem no estilo de liderança situacional, atribuam metodologias de trabalho para que vocês vejam a importância e o quanto é incrível vocês desenvolverem esse modelo de liderança situacional. Como é importante a gente ter um estilo próprio de liderança, adequando a tudo isso a uma metodologia de gestão que faz toda a diferença para os resultados acima de tudo, porque é a entrega de resultados que vai fazer você ser visto como líder diferenciado. Eu espero que a live de hoje tenha ajudado, contribuído com vocês de alguma forma, e eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 21 horas, nesse mesmo bate-local aqui no @liderando+, no meu Instagram, para nossa live Líder em Foco. Eu vejo você então na próxima quinta-feira. Uma noite maravilhosa para vocês. Obrigada, Nayara, pela sua participação. Obrigada, Kitty, Carlos, Dani. Tchau, tchau. Até a próxima semana, gente. Boa noite. Tchau, tchau. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.